Fala galera, estou eu aqui de novo para mais um vídeo. Hoje só para fazer alguns comentários e algumas demonstrações a respeito de como é que eu faço a instalação de puxadores, tá certo? Então, vamos lá. Mas antes de começar, lembra, já deixa seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve e compartilhe o vídeo com os teus amigos aí para que o pessoal também possa ter conhecimento e ajudar a fortalecer o nosso canal, tá certo? Então vamos lá. Eu estou aqui com essa peça que eu estou finalizando, tá? É uma peça que, como vocês podem ver, ela tem algumas portas, tem também gavetas. E quando nós vamos fazer a instalação de puxadores em portas e gavetas, a gente tem que tomar um pequeno cuidado, porque normalmente as portas são feitas com uma folha só, correto? Essa espessura da porta pode variar dependendo do móvel, da escolha que você ou o cliente fizeram. Então ela pode ter aí 15, 18, 20, 25 milímetros, dependendo de cada situação, né? Até um pouquinho mais, dependendo do móvel. E as gavetas, elas têm um detalhe. Normalmente na gaveta você tem a frente, né? E tem a contrafrente, que vai estar aqui do lado de dentro. Isso fazendo com que a espessura de onde você vai ter que prender o puxador tenha normalmente aí até o dobro do que a espessura da porta. E é aí que a gente vai tomar alguns cuidados com o puxador, com a instalação do puxador. O motivo disso é o seguinte: os fabricantes costumam mandar para a gente parafusos que têm normalmente essa característica aqui. Eles têm algumas divisões, né, para que você possa cortar no tamanho necessário, e alguns parafusos costumam ser um pouco mais longos, outros um pouco mais curtos, e isso é exatamente para facilitar a nossa vida. No entanto, o que pode acontecer? Quando eu vou colocar o puxador aqui na porta, se você observa, eu tenho, por exemplo, que cortar esse parafuso, já que ele está passando muito aqui, eu vou ter que analisar qual é o ponto que vai ser o corte feito para que seja suficiente para fixação, né? Nesse caso aqui está ok, mas na hora que eu for colocar ele na gaveta, eu posso ter uma surpresinha, que é o parafuso não atinge o outro lado. Aí pode surgir uma dúvida, por exemplo, puxa, vou ter que comprar um parafuso maior, vou ter que fazer algum ajuste. Você tem várias opções. Eu normalmente não te recomendaria fazer a compra de um parafuso maior, até porque nós temos várias formas de resolver. A mais simples é simplesmente você fazer o quê? Um furo com um rebaixo aqui pelo lado de dentro, para que esse parafuso possa chegar até o outro lado. Você vai inserir ele aqui, vou empurrar e vocês podem ver que ele já saiu a ponta aqui, que é suficiente para que ele prenda o nosso puxador. Vou até fazer uma pequena demonstração aqui, ó. Encaixo ele aqui. Opa. Aqui, por exemplo, ó, um único parafuso, né? Ele já está aqui posicionado, vocês podem ver que ele está firme, é só fazer a mesma coisa do outro lado. Bom, mas a intenção desse vídeo aqui é fazer dar para vocês aí algumas dicas que eu uso que me auxiliam bastante, tá? E essas dicas são as seguintes, gente, na hora de fazer esse rebaixo, é muito comum, por exemplo, que a gente use uma broca, né, mais larga, que tenha o tamanho da cabeça do parafuso, ou um pouquinho maior, e aí você vai conseguir fazer com que esse parafuso entre aqui, correto? A gente faz uma marcação nessa broca, coloca uma fita, coisa do tipo, para poder fazer esse furo. A minha dica para vocês é que ao invés de utilizar uma broca, vocês usem na verdade um escariador. Eu tenho aqui já uma broca com escariador, que eu coloquei uma fitinha aqui só para demarcar o quanto eu preciso aprofundar ali. E por que eu prefiro usar o escariador ao invés de usar uma broca? A broca, ela, como a gente sabe, é feita para ir penetrando e removendo o material de onde você quer fazer a sua furação. Já o escariador, ele não tem essa função de sair furando e removendo o material. Na verdade, ele serve só para que a gente faça um leve
escareia, um leve rebaixo ali para encaixar a cabeça do parafuso. E por isso ele vai penetrando na madeira, na verdade, conforme você faz força. Não pelo próprio desenho que ele tem, que já foi feito, como no caso da broca, para ir penetrando e perfurando, tá? E então o que eu faço? Eu utilizo o escariador porque ele vai devagarinho removendo o material e fazendo aquilo que eu preciso, chegando até a profundidade, sem correr o risco de que ele puxe e faça um furo bem mais profundo do que aquele que eu preciso ou gostaria de fazer. Principalmente nesse caso aqui, em que o parafuso, se penetrar demais, eu vou acabar tendo que cortar a ponta dele, tendo um outro trabalho, ou então se ele penetra pouco, eu não consigo chegar. Então, a minha dica é, o escariador fica bem melhor do que uma broca comum. É claro que dá para fazer com a broca, é só você ir com cuidado, tem muita gente inclusive que prefere, mas na minha opinião o escariador você reduz aí um pouco os riscos de fazer um furo que você não precisa ou que não gostaria de fazer, tá? Uma outra coisa interessante que eu costumo mencionar é que utilizar uma chave ao invés de utilizar a parafusadeira é bem melhor no caso de se colocar os puxadores. O motivo disso é bem simples. Você tem um puxador? Vou até remover esse aqui para que a gente observe mais de perto. Os puxadores, que normalmente são feitos em metal, alguns em ABS, né? Eles têm, independente do material que sejam feitos, uma característica comum, que é o quê? Um furo normalmente aqui não muito profundo e uma rosca aqui que é relativamente sensível para que você encaixe o parafuso. E se você usa uma parafusadeira, você corre o risco de esquecer de fazer um bom ajuste nela de torque, já que as parafusadeiras costumam ter vários ajustes, né? Cada vez, quanto maior o número aqui, mais potente ela fica. Você corre o risco de forçar esse parafuso aqui e acabar danificando essa rosca, perdendo um puxador por um detalhe bobo, às vezes que pode dar um vacilo aí e acabar estragando a sua peça. Por isso eu recomendo. Na chave, você colocando aqui com a mão, você vai sentir melhor a hora que começou a ficar firme, começou a endurecer, mas isso algumas pessoas preferem e gostam até de usar a parafusadeira. Regula o torque lá para o mínimo e tudo, é uma questão de preferência. Eu, particularmente, gosto de fazer o rebaixo usando o escariador e fazer a colocação ali, o aperto do parafuso usando uma chave, tá certo? Bom, então tá aqui. E se vocês tiverem a fim de ver o procedimento aí com os exemplos, é só assistir o nosso vidinho curto aí nos shorts, que vai estar bem legal, tá certo? Se você gostou, já deixa o seu like, lembra de compartilhar, ativa o sininho aí e, é claro, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Até a próxima, galera!